Olá pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Celso Yamamoto. Mais uma vez eu estou aqui para falar com vocês sobre acupuntura, tirar dúvidas aqui de acupuntura aqui com vocês. Há pouco tempo eu respondi uma pergunta aqui do Nery Fernandes, ele escreveu várias perguntas aqui, né? Obrigado, Nery. Aliás, desculpa eu não poder estar respondendo todas as perguntas também. Não só do Nery, mas também de outras pessoas que escrevem aqui nos comentários. Eu vou deixando elas aqui para poder ir respondendo elas aos poucos. Mas na medida do possível eu estou sempre tentando responder a todas elas. Tipo essa daqui do Nery Fernandes. Ele mandou uma pergunta sobre obesidade, né? Então, professor, a obesidade é um estado de deficiência do fígado e intestino delgado? Qual seria o tratamento? A hora que eu vi essa pergunta que ele fez, eu fiquei pensando assim, mas por que será que ele está associando a obesidade com uma deficiência do fígado? Não vi uma relação direta de obesidade com deficiência de fígado. E com o intestino delgado? Com o intestino delgado até poderia fazer uma relação aqui. Tá? Mas qual seria o tratamento? Então, como estava com essas dúvidas, eu mandei para ele essa resposta, né? Que seria interessante saber por que ele acha que a obesidade então estaria relacionada com essa deficiência no fígado do intestino delgado. Vejo, eu sou sempre muito chato às vezes quando eu estou conversando com alguns alunos. Eles me fazem algumas perguntas e eu posso não responder direto para eles. Eu vou estar questionando. Mas o que você quer dizer com isso? Ou então, se eu não entendi bem a pergunta que eles me fazem, eu peço para eles perguntarem, repetir a pergunta. E se eu não entendi bem a pergunta que eles estão fazendo, eu falo para eles assim: explica de outro jeito, o que você está querendo saber a respeito disso? Porque é o seguinte, eu acho que para saber responder bem a pergunta que uma pessoa faz, eu tenho que entender bem a pergunta, né? Porque senão eu poderia dar uma resposta qualquer, né? Chegar a dar aquela embolada no meio do campo, tá? A responder para o Nery, eu acho sim que a obesidade está relacionada com a deficiência de energia no fígado, porque essa deficiência de energia do fígado está relacionada também com uma falta de energia do sangue no Zhang Fu, uma deficiência de sangue dentro do corpo. Podia dar aquela enrolada bonita, né? Tá? Que não significa nada às vezes, mas que às vezes o aluno, com essa resposta de um professor, figura de autoridade, né? O aluno pensa assim, não entendi nada que ele respondeu, mas eu acho que ele deve estar certo, né? Porque afinal das contas ele é professor, eu sou só aluno aqui. Eu estou aqui tentando aprender. E eu não acho que a resposta tem que ser dada dessa forma, eu acho que tem que ser. A pessoa que está fazendo a pergunta tem que entender também a resposta. Por isso que eu, às vezes, eu pergunto, peço para repetir a pergunta e tudo mais. Então eu queria saber por que ele associou obesidade com deficiência do fígado e intestino delgado. Só que aí, Ned, a resposta que você deu foi o seguinte, né? Porque fígado é ligado aos músculos. Tá? Não é uma resposta muito legal. Por que Tá, se fígado é relacionado com músculo, o que isso tem relação com obesidade? Só se eu pensasse assim, bom, fígado está relacionado com músculo, você está falando que está tendo uma deficiência de fígado, então está tendo uma deficiência muscular. Então é a pessoa que tem uma atrofia muscular, por isso que não está fazendo atividade física, por isso que ela está engordando. De repente, pode ser por causa disso. Não sei, mas eu não posso falar que a obesidade tem essa causa direta. Na verdade, o problema da atrofia muscular é que está levando a pessoa a ter um problema de obesidade. E não que a obesidade estaria diretamente relacionada com uma atrofia muscular necessariamente, né? Mas eu estaria pensando, será que ele está pensando desse jeito? Será que ele está pegando um paciente que ele está analisando e esse é o problema que ele está enfrentando? Então, um paciente, sei lá, que sofreu um acidente, perdeu a mobilidade dos membros, dos músculos do corpo, então, por isso que ele está engordando por causa disso. Será que é por causa disso? Não sei.
Estou inventando aqui uma situação. E do intestino delgado? Você falou que também seria um problema do intestino delgado. Talvez uma deficiência, não sei. Então, o intestino delgado, como o órgão tem uma microbiota intestinal e pode ter fissuras. Bom, aí já são duas coisas, né? Primeiro, tem a ver com uma microbiota intestinal. Tá, microbiota intestinal está em relação com o intestino delgado, intestino grosso também, né? Mas vale lembrar que essa correlação dentro do Conselho de Medicina Chinesa não vale muito, porque microbiota intestinal é uma descoberta super recente até dentro da história da medicina ocidental. Os chineses não estavam pensando em microbiota intestinal. Microbiota intestinal, você está pensando em quê? Na parte digestiva. Se for na parte digestiva, os chineses se relacionam mais à digestão com o baço pâncreas, na verdade. Com o estômago e o baço pâncreas. Estômago recebendo os alimentos e o baço pâncreas fazendo, entre aspas, a digestão energética, o aproveitamento energético dos alimentos. Já o intestino delgado ele seria responsável mais pela movimentação do alimento dentro do corpo, durante esse processo do aproveitamento da energia dos alimentos e levar os resíduos alimentares até o intestino grosso para serem eliminados na forma das fezes. Então os chineses nem pensavam em microbiota intestinal. Aliás, se a gente for pensar até em microbiota intestinal, tem umas pesquisas que fizeram com uns ratinhos. Eles deram um tipo de iogurte rico em um tipo lá de bactérias que eles perceberam que ajudava no comportamento desses animaizinhos, principalmente aqueles que estavam mais estressados, por exemplo. Na falta dessa bactéria dentro do intestino, eles ficavam mais depressivos. Quando era introduzido essa bactéria na alimentação, na dieta deles, eles lidavam melhor com o estresse, não ficavam tão depressivos. Isso foi feito com ratinhos. Será que acontece a mesma coisa com seres humanos? Provavelmente existe uma relação, não a mesma dos ratinhos, mas existirá uma relação também entre o estado emocional de uma pessoa com a sua microbiota intestinal. Então, isso seria uma outra visão que a gente está descobrindo a respeito sobre esses seres que habitam os nossos intestinos. Não só a relação com a digestão. Os chineses nem sabiam disso, a gente na medicina ocidental só estamos descobrindo isso agora também. Então, essa relação de obesidade com o microbioma intestinal também não faria tanto sentido, eu pensaria até mais em baço pâncreas no caso. E por ter fissuras, também a mesma coisa. As fissuras que você está falando estariam fazendo o que com o organismo provocando obesidade. É isso que a gente teria que estar pensando, tá? É esse tipo de coisa que eu estaria procurando descobrir de vocês quando vocês fazem essas perguntas para mim, tá? Quando vocês falam assim, fígado, tem relação ali com obesidade? Fígado, mas por que você está pensando em fígado? Porque é uma deficiência com os músculos, isso pode causar obesidade. Mas como uma deficiência dos músculos pode causar obesidade? Aí você podia falar, pessoa que faz pouca atividade física, não trabalha muito os músculos, tá? Não tem começa a ter mais problemas de obesidade, tá? Mas isso é porque o músculo da pessoa está fraca ou porque falta força de vontade para ela fazer exercícios para conseguir emagrecer? Então, tudo isso daí eu teria que estar analisando. Ou seja, o importante é a gente saber obter informações, tá? Para a gente poder fazer esse tipo de relacionamento e não simplesmente pensar se isso pode ou não acontecer, porque dentro do terreno das possibilidades tudo é possível. Então a gente tem que analisar cada caso a caso para a gente poder entender o que está acontecendo. Por isso que eu falo, a análise, a anamnese é uma coisa muitíssimo importante dentro do conceito da acupuntura, tá bom? Então vou dever essa resposta, tá, para você, Nery, tá? Porque pode ser, pode não ser,
tá? Mas mesmo assim, vou pedir para vocês fazerem isso daqui que eu peço sempre para vocês, deixar o seu like, assinar o canal, ativar o sininho e darem uma olhada nos cursos online e no Clube de Estudos de Acupuntura no site shenlong.com.br. Tem um link para esse site aqui embaixo na descrição do canal, tá bom? Vou ficando por aqui, me despeço de todos, tchau, até uma próxima.